O Evangelho de João traz bastante palavras de Jesus, um pouco diferente dos outros evangelhos, que trazem mais fatos a respeito de Jesus, coisas que ele fez, coisas que aconteceram, eles descrevem com mais detalhes. No Evangelho de João nós vemos uma ênfase maior sobre aquilo que Jesus falou. Agora, no final, há detalhes bem característicos sobre o julgamento, a crucificação e a morte de Jesus. Tudo isso para nós cristãos é de suma importância. Afinal de contas, por que um Deus tão grande veio aqui se humilhar e morrer envergonhado, uma morte vergonhosa? Ele foi envergonhado pelas pessoas, morte vergonhosa, porque a gente precisa entender muito bem esse porquê. Um Deus tão grande escolheu se humilhar e, sendo obediente até a morte, morte vergonhosa de cruz. Vamos ler João 19, vamos começar do princípio. Quem tem Bíblia aí acompanhe conosco. Então, por isso, Pilatos, que era o governador, tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Ele achava que Jesus não tinha feito nada de errado, mas mandou açoitar para tentar agradar aos religiosos que o tinham entregue, numa tentativa de aplacar um pouco a ira. Ele ficou impressionado porque não adiantou nada. Mandou fazer uma coisa igualmente errada, porque se ele achava que não havia culpa nenhuma, porque ele mandou açoitá-lo, só para tentar agradar os outros, o que não adiantou. E a gente aprende essa primeira lição: não adianta tentar agradar as pessoas transigindo com nossos princípios, ou principalmente com princípios da verdade de Deus. Não adianta ceder na verdade. Continuando, versículo 2: os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. A púrpura era uma cor usada na realeza, dava uma ideia de importância. Aquilo era uma típica zombaria. Alguém que estava sendo açoitado, humilhado, foi vestido de púrpura para se assemelhar ali na zombaria a um rei. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Mas os soldados na frente dele já tinham açoitado a Jesus, já tinham zombado dele, dado bofetadas, escarnecido deles diante do Pilatos, e ele continuava achando que não tinha erro nenhum nele. 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa, saiu a público na frente do povo, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei de conformidade com a lei, ou seja, a nossa lei. Ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou,
e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Dessa vez, então, mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus não negava que toda autoridade provém de Deus, mesmo aqueles que a usam mal, que praticam o mal, são também colocados por Deus, e é outro ponto de interrogação na nossa mente. Por que Deus levanta maus governantes que se corrompem, exploram o povo, mentem, enganam e torcem a verdade? Por que Deus coloca pessoas assim em posições de autoridade? Vamos continuar, versículo 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Ou seja, já estava como que perdendo a paciência. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, este era João, que escreveu o Evangelho: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A morte de Jesus era o assunto predileto do apóstolo Paulo, assim diz ele. Ele que tinha tantos títulos e tinha sido tão importante no passado, ele disse: tudo aquilo eu considerei como esterco.
eu considerei como perda tudo aquilo que eu tinha no passado. E até mesmo se eu conheci alguém importante no passado, agora eu não conheço mais segundo a carne. Agora todos os meus relacionamentos são em função do reino de Deus. Eu creio que nós temos muito que aprender nisso com o apóstolo Paulo. Ele disse para os coríntios: eu decidi não falar em nenhum outro assunto, nem mostrar sabedoria nenhuma. Eu fiquei falando o tempo todo de um assunto só: Jesus e este crucificado. Eu queria falar da salvação, da morte de Jesus pelos pecados e pelos pecadores. Eu queria só falar disto. Interessante, ele podia falar de tantas coisas. E eu, às vezes, fico envergonhado quando eu gosto muito de ver notícias e acompanhar tudo que acontece. Estou procurando acompanhar sempre a situação dos refugiados lá na Europa, situação na Rússia, o que acontece em Israel, os países em volta de Israel. Estou com o pensamento voltado para Brasília, as medidas governamentais, o andamento da política no Brasil. Estou com pensamento voltado para a minha redondeza, nossa cidade, o que acontece, a insegurança, estado de calamidade pública do estado do Rio de Janeiro. Às vezes eu fico a me questionar: Senhor, será que eu não estou gastando memória demais com essas coisas? Eu deveria voltar mais o meu pensamento para o Senhor crucificado e lembrar daquilo que é válido por toda a eternidade. Eu continuamente faço esse exercício de mente, peço que Deus examine o meu coração. Eu não quero gastar tempo demais com a internet. Televisão eu já não vejo mesmo, para não jogar tempo fora. E eu não quero gastar tempo com coisas que são secundárias. O apóstolo Paulo nos ensina: se eu tenho conhecimento da eternidade, do Senhor, da glória eterna, eu vou perder tempo com coisas secundárias aqui deste mundo. Por que razão? Por que eu vou juntar tesouros na terra se eu posso juntar no céu? Por que eu vou fazer investimentos de bens materiais quando eu tenho investimentos espirituais que são eternos? Eu vou perder tempo aqui na terra quando eu posso investir no céu. Eu continuamente peço que Deus me ajude a examinar o meu interior, para eu não ficar perdendo tempo com essas coisas. De vez em quando o próprio Senhor me alerta. Quando eu me aposentei, eu sabia que era para não trabalhar mais aqui na terra. Se tem uma aposentadoria e dá para comer, está muito bem. Por que eu vou ganhar mais dinheiro? Por que eu vou gastar mais tempo aqui na terra para ganhar dinheiro? E de vez em quando essa tentação, eu não nego, vem à minha mente: podia ganhar muito dinheiro ainda trabalhando, mas o meu trabalho é mais importante do que qualquer trabalho na terra. O trabalho espiritual visa frutos eternos, e o cristão, todo cristão sabe disto, e se não sabe, deveria saber que não vale a pena ajuntar tesouros na terra. Nós temos que olhar para cima, para o alto, lá para a eternidade. Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Deus tem se revelado a pessoas em todas as religiões. Hindus estão tendo experiências com o Senhor, pessoas de religiões várias, muçulmanos então aos montes. Ultimamente tem havido testemunhos sendo reportados de muçulmanos que têm tido um encontro real com o Senhor Jesus e se convertido verdadeiramente. Muitos são perseguidos e mortos, mas eles continuam se convertendo. E Deus tem dado muitos sonhos. Alguns se convertem por sonhos, outros através de pregação por satélite ou pela internet. Mas há muitos deles que são sinceros. No meio do Ramadã, que é agora, tiram 28 dias seguidos de jejum, e eles só comem antes do sol nascer. Depois que o sol nasce, eles não comem até o sol se pôr. Digamos, 12 horas de
Jejum completo em 28 dias, quase um mês, isso para obedecer à religião deles. Alguns deles fazem isso sinceramente, Deus se revela a eles. Nós devemos orar para que eles tenham um encontro real com o Senhor. Mas Deus tem se revelado a pessoas de outras crenças também e ateus também. Esses dias aconteceu uma experiência interessante. Um jovem adolescente chamado Natan, israelita, morreu e foi arrebatado ao céu. E ele viu coisas sublimes. E quando ele voltou, ele foi entrevistado por um rabino ortodoxo muito rigoroso e ele foi contando as coisas que ele viu. O narrador diz que Deus lhe deu uma sabedoria muito grande, porque ele não falou em Jesus, não falou em Messias, embora desse a entender, mas não falou, porque se falasse o nome de Jesus como Messias, é claro que a oportunidade teria sido fechada imediatamente pelo rabino ortodoxo judeu que não aceita Jesus. E ele entrevistou, e ele foi contando aquelas coisas, atos de bondade que a gente faz na terra, vão ter uma repercussão muito grande no céu. O pouco que a gente faz aqui é muito amplificado. E ele foi contando maravilhas que ele viu lá no céu. E depois o rabino perguntou: escuta, mas se lá estava tão bom, você gostou tanto, por que você pediu para descer? Por que você pediu para descer? Exatamente por isso, porque eu entendi que o menino de 15 anos, o que a gente faz aqui é muito amplificado, tem uma grande repercussão lá no céu, então eu tinha feito tão pouco, eu pedi para voltar para eu poder fazer mais aqui na terra, para eu me preparar para quando fosse de vez para lá. Eu achei aquilo muito sábio da parte dele e de Deus que revelou também a ele aquilo. Muito interessante. Se o cristão acredita mesmo que existe um galardão, uma recompensa no céu, se ele ajuntar tesouros no céu, ele vai usufruir isso por toda a eternidade. Se um cristão acredita mesmo nisso, por que que ele não sai o dia inteiro, desde madrugada, para ajuntar tesouros no céu, para trabalhar na obra de Deus? Por que que um cristão se acomoda com este mundo, as coisas deste mundo? Os outros que não são cristãos podem pensar o que quiserem. Quem não quer saber de Deus, o único lugar que eles têm é aqui na terra mesmo, e eles vão investir, brigar e disputar, entrar na justiça para defender seus direitos aqui na terra. Mas nós que temos uma expectativa de vida eterna, nós vamos fazer a mesma coisa que eles, ficar brigando por centavos aqui na terra, por coisas materiais que perecem, por uma riqueza que o ladrão rouba, a traça rói. Nós vamos ficar no mesmo sonho de bens materiais que eles que não conhecem a... O Senhor nos manda olhar para Jesus. O Deus se encarnou, abriu mão de tudo, perdeu tudo. Ele sabia que era temporário, mas ele estava arriscando a perder sua missão aqui na terra se ele falhasse. Ele sabia que não podia falhar. Ele abriu mão de toda a divindade, veio ser homem. Jesus sofria, Jesus não viajava na velocidade da luz aqui na terra. Ele aqui caminhava como nós, sofria, foi um menino que teve que aprender as coisas e assim por diante. Ele foi um homem, ele fazia questão de dizer que era o filho do homem, um homem perfeito, como um homem, e ele veio para ser modelo e exemplo para nós. Ele abriu mão de tudo e sofreu, e foi torturado, perseguido, foi xingado aqui na terra, desprezado por muitos, mas tudo isso ele sofreu porque precisava ser fiel até a morte, até o fim, e uma morte vergonhosa. Quando já se aproximava do tempo, Deus mandou Moisés e Elias para falarem com ele sobre detalhes da sua partida, e até as vésperas da partida, quando no Getsêmani ele chorava, orando,
derramava o seu fervor diante de Deus, e aquilo virava aquele suor como gotas de sangue, de tanta angústia que ele sofria. Ele tinha receio de falhar. Quando estava pregado na cruz, as autoridades zombavam, o povo zombava, pessoas zombavam, os ladrões da cruz zombavam, os religiosos zombavam dele. Desça da cruz! Era uma provocação muito forte. Você não é Deus? Usa do seu poder agora, desça da cruz. Ele sabia que não podia fazer isso, ele tinha que aguentar até o fim aquele sofrimento todo. Quando foi pregado na cruz, ficou lá horas pregado. Ele resistiu, não ficou inconsciente, ele não tomou anestesia, ele estava sofrendo aquela dor toda, consciente, porque até o fim ele tinha a expectativa de ser fiel. Ele queria ser fiel, mas ele podia desistir. Se lá naqueles últimos minutos ele desistisse, ele disse: não dá mais para aguentar, chega, e eu vou voltar a ser Deus, eu largo essa missão, nós não teríamos o sacrifício no nosso lugar, a possibilidade de salvação. Se Jesus falhasse, se ele descesse da cruz antes da hora, se ele desistisse de sofrer até o fim, nós não teríamos a salvação. Foi necessário que Jesus sofresse até o fim. A Bíblia diz que Deus o abandonou, desde a hora sexta, mais ou menos o meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra, e aquilo era a manifestação da ira de Deus contra Jesus. E no final ele, em angústia, clamou: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Ele se sentia desamparado por Deus. A gente pode até sofrer, mas se a gente sabe que Deus está conosco, isso é o melhor consolo que a gente pode ter. Mas a pessoa sofrer sem ter Deus, sem ter o consolo de Deus, a pessoa não saber se vai morrer, e se morrer, ela não sabe para onde vai, é duro, é muito triste. O desespero da morte toma conta mesmo de pessoas assim. A gente tem um consolo, que é a presença de Deus em nós pelo Espírito Santo, mas Jesus não tinha. Naquela hora ele não tinha. É bom a gente lembrar que Jesus foi abandonado pelo Pai. O Espírito Santo não o estava consolando naquela hora, ele não tinha consolo nenhum. Ele sofreu muito ali pregado na cruz. Ele sabia, ele já tinha sido alertado que precisava ser fiel até o fim. A gente tenta fazer alguns exercícios de hipótese na nossa mente. Vai para o dentista e, sem tomar anestesia, pede para ele enfiar aquele motor no seu dente, até o nervo, até lá no fundo, sem anestesia. A gente tenta imaginar o que vai passar ali, como é que aquela dor vai ser alucinante. Pois é para a gente tentar imaginar o que Jesus sofreu lá na cruz por nós. Enfiar um cravo na mão, né, no braço, nos pés, tudo aquilo fazia sofrer. Aqueles espinhos enterrados na cabeça dele, depois de todo o açoite que ele levou, o sangue derramando, aquilo tudo devia doer muito. Ele não quis tomar o vinagre, uma espécie de anestesia, ele não quis tomar, e ele estava sofrendo mesmo a dor alucinante. No fim ainda, perguntando por que Deus o tinha abandonado, e é evidente que Deus, o Pai, não respondeu. Ele precisava sofrer até o fim. No fim ele então entregou o Espírito, ou seja, ele morreu. E foi por isso, por ele ser fiel até o fim, que ele possibilitou a nossa salvação. Nós devemos sempre lembrar isto. Amém? Eu quero ler uns versículos mais agora lá no profeta Abacuque. O profeta Abacuque, o início do Evangelho, só o início do livro, só uns poucos versículos. O profeta Abacuque é chamado um dos profetas menores, um dos últimos livros do Antigo Testamento.
profeta Abacuque. É um livro relativamente pequeno, vamos lendo. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não o salvarás? Por quê? O porquê? Me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ele se indignava com isso. Senhor, porque tu és um Deus santo, puro, poderoso, e o Senhor permite essa corrupção, essa vergonha, tanto erro, pecado, injustiça, violência, iniquidade se multiplicando. A resposta de Deus, versículo 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Que obra era aquela? Ele estava levantando, eu não vou ler mais, estava levantando um grande império, foi chamado o Império Cabeça de Ouro das Nações, o Império Babilônico, grande em glória, poderoso em armas, mas no conhecimento, na influência espiritual, em todos os sentidos. O Império Babilônico foi muito grande e poderoso, e Deus estava levantando aquele império e daria a aquele império a nação de Judá. Aquele império destruiria a nação de Judá, a cidade de Jerusalém e o grande templo de Deus que estava, era o único templo que estava na cidade de Jerusalém. Aquele império destruiria, e Deus diz: eu vou fazer tudo isso acontecer. Vocês olhem, pensem, entendam e fiquem pasmados com o que eu vou fazer: levantar um grande império para destruir essa cidade. Na nossa mente, coisas assim não cabem, a gente não consegue acompanhar. Senhor, porque o mal se multiplica, porque os homens torcem a verdade pela mentira, porque a imoralidade vence, porque os homens preferem o engano, a imoralidade, o erro, o pecado. Por quê, Senhor? Os porquês são muito interessantes. O Senhor diz: eu vou levantar uma grande nação para destruir vocês, e eles vão acabar com essa cidade, com o templo, com tudo de bom que há aqui. E eles ficando a indagar: mas Senhor, e aí? O Senhor vai destruir o que o Senhor mesmo fez? E o livro todo de Abacuque é uma espécie de diálogo entre ele e Deus, e ele perguntando: mas Senhor, se o Senhor quer levantar, pelo menos que levante o império justo, mas eles são mais errados do que nós, e o Senhor os levanta para nos castigar, eles sendo mais errados que nós. Qual é a lógica disso, Senhor? O Abacuque não conseguia entender isto, e Deus disse: eu vou fazer isso acontecer. E de fato fez. O Império Babilônico tomou praticamente o mundo todo naquela época, inclusive destruiu a cidade de Jerusalém e o templo. Mas o que Abacuque não sabia é que Deus é poderoso sobre o Império Babilônico também. Nós ficamos impressionados quando uma grande nação levanta um grande exército, consegue fazer grandes guerras, mas a gente não consegue imaginar que Deus é sobre aquela grande nação também. Nenhuma nação se torna grande se Deus não permitir. Deus disse isto através de Jesus para o Pilatos: Pilatos, você só está aí nessa posição porque Deus colocou você aí. Governador, presidente, você só está nessa posição porque Deus colocou você aí com uma missão:
Bem, a Babilônia cresceu, fez o que queria fazer, mas acontece que Deus, dentro da Babilônia, fez algo sublime, preservou o que havia de mais puro em Israel dentro da Babilônia. Deus preservou a Bíblia, a revelação escrita, Deus preservou a linhagem santa da qual nasceria Jesus, Deus preservou pessoas fiéis, tipo Ezequiel, Daniel, profetas que Deus levantou lá no cativeiro. Deus promoveu um verdadeiro arrependimento, um avivamento lá no cativeiro. Deus fez com que os grandes reis do mundo, por exemplo, Nabucodonosor, Ciro, rei da Pérsia, se rendessem ao Deus dos seus servos. Isso é uma coisa gloriosa que Deus fez. Os grandes do mundo vieram a se render diante de Deus. Por isso Deus levantou aquela Babilônia. Por que Deus matou a Jesus? Jesus foi crucificado no nosso lugar, para ele poder levar os nossos pecados. Deus usou aquelas autoridades, o corrupto Pilatos, os invejosos sacerdotes, tudo aquilo fazia parte de um plano de Deus para matar Jesus, que não tinha pecado. Como uma pessoa direita, reta, com a vida correta, vai ser julgada, condenada, presa e executada? Somente se o império da maldade se levanta. Porque Deus levanta no Brasil partidos, porque Deus levanta presidentes no Brasil. Deus tem uma missão para cada um deles, e eu quero agradecer muito a Deus esses maus governantes que Deus levanta de acordo com a vontade do povo, porque eles vêm fazer uma boa ação para conosco. Porque vamos citar o comunismo. Quando o comunismo se levantou na Rússia e matou milhões de cristãos, muitos choraram, clamaram a Deus: Senhor, por que o Senhor permite que esse governo ateu mate tantos servos teus? Deus precisa de mártires. Os servos de Deus do passado, os apóstolos todos, os servos de Deus que se destacavam, eram mortos, martirizados debaixo do Império Romano. No comunismo não foi diferente. Quem morria no Senhor estava salvo, e Deus permitiu que muitos cristãos fossem mortos para realçar isto: a vida eterna é muito melhor do que a vida terrena. Amém? A vida eterna é muito mais valiosa do que a vida terrena. Se alguém morrer pelo Senhor, é bem-aventurado. Morrer pela sua fé, ser torturado pela sua fé, é glória no futuro. Nós não vamos buscar o sofrimento, mas se formos fiéis, o sofrimento que virá sobre nós é privilégio, é galardão, é recompensa que vamos ter, é bem-aventurança que o Senhor prometeu. Porque o comunismo foi levantado por Deus e conseguiu matar tanta gente? Porque era o privilégio que aqueles cristãos teriam. E mais, para que se gerasse uma nova geração de cristãos verdadeiros e não nominais e por interesse. O Brasil está precisando disto, uma dor que venha dar oportunidade de filtrar os cristãos para saber quem são os verdadeiros cristãos, quem são aqueles que são cristãos só por interesse, aqueles cristãos que estão buscando o bem para si, quem são aqueles que querem servir a Deus de todo o coração. Na situação boa, a gente não sabe quem, é na dor, é na falta, é na dificuldade que se conhece aquele que é sincero e verdadeiro. Porque Deus vai permitir vir sobre o Brasil, que já começou grande dor, para provar
aqueles que são verdadeiramente fiéis. O comunismo passou da Rússia para a China. Na China, os comunistas estavam mais afiados, mais experimentados, eles que não conseguiram destruir a igreja perseguida na Rússia, eles apuraram suas armas para tentar conseguir isto na China. Parece que a perseguição na China foi mais eficaz do que a perseguição na Rússia. Mataram mais milhões ainda de cristãos na China. Mao Tse-tung, aquele instrumento, alguém pergunta, por que Deus deu vida longa a um homem daquele? Por que Deus permitiu que ele matasse tantos cristãos? Porque os cristãos iriam ter galardão, e para que a nova geração que se convertesse tendo oportunidade de ter a sua fé provada. E hoje o resultado lá está. A China abençoa muitos outros países por causa dos cristãos que estão lá. Estimam 150 milhões de cristãos verdadeiros. Há aldeias inteiras que se convertem ao evangelho hoje na China. É claro que o governo não aprova, mas tem feito um pouco de vista grossa ultimamente, embora nos últimos meses a perseguição tem aumentado na China. Ou seja, a igreja se multiplicou de uma tal maneira na China que cristãos perderam a ideia do sofrimento. Então, os novos governantes atuais estão trazendo um pouco mais de perseguição para lembrar aqueles irmãos que sofrer pelo Senhor é um privilégio. E no Brasil, em outros países do mundo, na Síria, tantos cristãos nominais na Síria foram provados. Milhões tiveram que sair de suas casas, estão sendo perseguidos. Muitos, centenas de milhares foram mortos para que eles possam buscar a Deus de todo o coração. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, um barco saiu lá da África, porque os sírios se espalharam pela redondeza, os refugiados, os exilados, e eles tentam todos chegar à Europa, porque há um clima de maior receptividade para eles na Europa, além de uma situação material melhor. E esse grupo estava num barquinho pequeno e eles têm muito medo disso. O barco vem superlotado de pessoas. Estavam no mar Mediterrâneo quando se levantou uma tempestade. O mar Mediterrâneo é muito passível de tempestades. A Bíblia narra uma delas com o apóstolo Paulo, que foi terrível, o naufrágio dele. E isso acontece ainda, e aconteceu há pouco tempo, essa tempestade, e eles ficaram com muito medo, porque muitos têm morrido, e a grande mídia está escolada, está treinada para esconder. Nós não vemos na mídia, na grande mídia, muitas reportagens sobre esses barquinhos que vêm trazendo refugiados, os naufrágios, quando eles morrem. A mídia não divulga isto. Mas enfim, eles vinham e com muito medo a tempestade se levantou e eles começaram, a maioria era de cristãos, eles começaram a clamar, e quem não era, eu acho que naquela hora se converteu. No desespero, com medo da morte, eles clamaram e foram orar, pedir a Deus, e disseram que eles viram Jesus muito grande, aquele vulto branco vindo, andando sobre as ondas, e eles se alegraram muito, e a tempestade passou, o mar se acalmou e eles chegaram. Ou seja, em nossos dias, aqueles mesmos milagres que aconteceram no passado, tornam a acontecer, o Senhor se revelando a esses cristãos. Quando eles chegaram no destino, encontraram um grupo de cristãos, talvez uma ONG, eles não dão muitos detalhes para não serem perseguidos, não terem o seu trabalho prejudicado, começou a discipular esses que chegaram lá. Os que foram salvos e que chegaram
praticamente todos se converteram e quiseram ser discipulados e estão sendo discipulados. Por que a perseguição? Para provar os que são cristãos verdadeiros. Porque o que vem sobre o Brasil virá para provar aqueles que são verdadeiros e promover um avivamento verdadeiro no Brasil pela dor. Avivamento pela dor, um despertamento espiritual. A nossa pergunta: por que Jesus teve que morrer? Porque ele é o único caminho de salvação. Não há uma possibilidade de uma pessoa ser boa aos olhos de Deus em religião nenhuma. Ninguém vai ser bom aos olhos de Deus. Somente a morte de Jesus pode nos atribuir justiça. Jesus, morrendo no nosso lugar, pode pagar o nosso pecado perante Deus. Amém? Esta é a essência da mensagem da Bíblia, a essência do Evangelho. Jesus morreu no meu lugar. Ele pagou os meus pecados. Por isso eu posso crer nele, entregar minha vida a ele e ter a salvação. Ainda que eu tenha feito muita coisa errada no meu passado, em crer em Jesus, eu posso ter os meus pecados perdoados e ter a salvação. Porque, Senhor, o Senhor permitiu que teu filho morresse, para que nós pudéssemos ter a salvação. Em Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que ele foi torturado, foi crucificado, ele morreu como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele foi levado ao matadouro, morreu no nosso lugar, mas ele vai se regozijar em ver o fruto do seu penoso trabalho. Ou seja, a morte de Jesus vai gerar frutos por toda a eternidade. A sua morte foi para nossa salvação. Deus quer que nós entendamos isso e sejamos sempre gratos a Deus. Mas quando nós somos abençoados na terra, temos condição boa, barriga cheia, dinheiro no bolso, roupa, está frio, a gente se agasalha, tem carro, tem casa, tem aposentadoria, tem salário, a gente tem emprego garantido, a gente se acomoda, a gente se esquece que há outros que estão morrendo e perecendo sem salvação, e a gente se esquece de levar a palavra de Deus para eles. Os que estão sem Deus, a gente se acomoda. Jesus mandou que a gente se espalhe por toda a terra para ir a todas as pessoas e falar do Evangelho. A gente se acomoda, afinal de contas, num friozinho, a gente acolchoado em casa, bem vestido, no quentinho, na frente da televisão ou da internet, computador ali, o mundo todo, através da internet, é muito acomodante, é muito tentador, a gente se esquece do resto, a gente se acomoda e não cumpre o ide de Jesus. Então o Senhor sacode, desperta: ah, mas meu filho está sofrendo. Você precisava de um motivo para você consagrar sua vida a Deus, senão você ia se perder, a sua fé seria vã. Então Deus deu a doença do seu filho como oportunidade para você se mexer, para você buscar o Senhor. Ah, mas por que meu marido perdeu o emprego? Porque vocês estavam acomodados. Deus fez isso acontecer, porque Ele quer que vocês valorizem a vida eterna, muito mais do que o conforto aqui. Quem está trocando a vida eterna por um prato de lentilhas, pelo conforto aqui no mundo, está fazendo um péssimo negócio. A morte de Jesus é para ser lembrada. Jesus era Deus, deixou o conforto todo e a glória dele para vir sofrer como uma pessoa humana. Ele não precisava disso por ele, mas ele veio sofrer no nosso lugar. Para quê? Para a gente gostar do mundo, a gente querer ser honrado num mundo onde o nosso Senhor foi pobre e desprezado. A gente vai querer honras de um mundo, receber títulos de um mundo que desprezou o nosso Senhor. Nós devemos buscar aquilo que está lá no alto, a presença de Deus, a glória eterna, e por isso
dar a nossa vida ao Senhor e gastar a nossa vida pelo Evangelho. É o que de melhor a gente pode fazer, aproveitando esses últimos anos aqui na terra, antes da volta de Jesus. E eu creio que Deus está falando conosco. Eu morri por você, eu dei a vida por você, e agora, o que você faz por mim? Essa é a mensagem que o Senhor manda a gente lembrar periodicamente na ceia do Senhor. Lembrem a minha morte. Assistam aquele filme A Paixão de Cristo periodicamente. Todas as vezes que vocês estiverem tomando a ceia, vocês vão lembrar daquele filme, vão lembrar do quanto eu sofri por vocês. Vocês vão lembrar o quanto eu sofri e o que eu passei por causa da sua vida, para poder salvar você e perdoar os seus pecados. Vamos lembrar dessa grandiosidade do plano de Deus. Através da dor, Ele abre caminho para a salvação. A dor de Jesus abriu caminho para a nossa salvação. E a salvação eterna vale mais do que tudo aqui na terra. Louco mesmo é aquele que despreza a Deus para gostar das coisas deste mundo. Sábio é aquele que abre mão das coisas deste mundo para ganhar o seu tesouro eterno. Sábio é aquele que ganha almas, se especializa em amar, servir as pessoas para trazê-las para o reino de Deus. Isso é o que o Senhor nos convida a fazer. E para encerrar, Jesus se preocupou lá do alto da cruz, naquele sofrimento, olhou ali para baixo e viu a sua mãe e disse: mulher, eis aí teu filho, o João. João, eis aí tua mãe. Ou seja, vocês cuidem com muito carinho uns dos outros, animem, estimulem, valorizem falar do Evangelho, vocês aprendam, vocês saiam juntos, animem uns aos outros a falar do Evangelho, admoestem-se, tanto mais quanto vocês estão vendo que o tempo se abrevia, e não deixe ninguém acomodado ao seu lado. Você tem um parente, incomode-o para ele não amar este mundo. Você tem a visão da eternidade, então ajude os que estão cegos, que não estão enxergando isto, para eles terem os olhos abertos também. E cada vez que alguém ouvir essa mensagem, vai ser responsabilizado pelo Senhor. Jesus como que da cruz dizendo: eu aqui morri, eu paguei, morri para pagar os seus pecados. E você? O que você vai fazer? O que você vai fazer por mim? Que o Senhor nos ajude a pensar nisso, a meditar, a refletir, principalmente a examinar a nossa vida. Que o Senhor examine a nossa vida e nos ajude, nos convencendo, nos mostrando onde nós estamos nos acomodando, para nós termos a oportunidade de nos livrarmos dessa prisão que nos aprisiona ao mundo e sermos livres, verdadeiramente livres, para agradar a Deus e para trabalhar pela eternidade.